Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso podcast Mexeu com Você, Mexeu Comigo. Agradecer sempre a participação de vocês, a colaboração, as mensagens que não param de chegar, os elogios, as críticas também são sempre bem-vindas. Mas o melhor de tudo é que está crescendo muito a nossa comunidade, muito mesmo. Os números desse último mês foram impressionantes. O número de pessoas inscritas no canal, os compartilhamentos muito grandes. E isso faz com que a gente chegue mais longe, né? Que os temas que a gente traz aqui alcancem mais pessoas. E você sabe que a gente está aqui no Sindicato da Saúde de São Paulo, no bairro da Liberdade, e o nosso tema preferencial é a saúde. Saúde pública, saúde gratuita, saúde de qualidade. E a gente não para aqui de elogiar o SUS, né? O SUS, com todos os problemas que tem, é o melhor sistema de saúde pública do mundo. O maior e melhor. O maior e melhor. Não existe em nenhum país de primeiro mundo, moderno, rico, meio rico, pobre, não há nada que se compare ao SUS. Apesar disso, a gente sabe que há problemas, né? Há problemas mesmo, né? Tanto assim que o governo federal está tentando criar programas para tentar parar arestas que existem ainda. Então, por exemplo, consultas médicas, cirurgias, exames, esse é um calcanhar mesmo, né? É um calcanhar que surgiu, já existia sempre essa dificuldade, durante a pandemia ela se intensificou, né? Porque durante a pandemia, basicamente todas as estruturas de saúde foram destacadas para atender a Covid-19. Tinha que ser isso mesmo, né? A prioridade zero era isso. Então, exames pré-agendados, consultas, enfim, tudo ficou parado. Sim. Ficou tudo congelado, né? E isso agravou demais. Então, as filas são grandes ainda. Aqui em São Paulo são grandes, no Brasil inteiro são grandes. E aí, o que acontece, né? Quando as pessoas buscam o atendimento do SUS, e isso tem aumentado porque os planos de saúde estão um absurdo de preço, né? Tá impraticável você ter um plano de saúde. Então, muita gente que tinha plano de saúde migrou para o SUS, né? O atendimento gratuito. E aí, lógico, que nem sempre o atendimento acontece na hora e da forma que a pessoa espera. E aí, qual é a consequência nefasta disso tudo? As pessoas se alteram e os casos de violência, de agressão verbal e física também têm aumentado muito mesmo. Números são impressionantes. Um deles, só para a gente começar a nossa conversa, 80% dos trabalhadores da saúde relatam que já foram vítimas de violência. De toda ordem. E é por isso que o Corém aqui de São Paulo está lançando uma campanha que vem em boa hora para tentar chamar a atenção sobre o risco que é isso, sobre o mal que isso representa. Então, a campanha Violência Não Resolve, que está no ar já, e a gente vai falar sobre isso. Acho que todo mundo viu, quem não viu soube depois da reportagem importante que o Fantástico trouxe, a última edição do Fantástico, no domingo, da Globo, trouxe uma matéria muito boa, completa, mas assustadora, mostrando que esse drama da violência contra o trabalhador e a trabalhadora da saúde é um mal que atinge o país inteiro. E por isso nós trouxemos aqui, estamos muito felizes com a presença do Wagner Batista, que é enfermeiro e é primeiro secretário do Corém em São Paulo, que esteve por trás dessa reportagem do Fantástico. Te cumprimento por isso e mais ainda cumprimento o Corém pela campanha Violência Não Resolve. Que bom que você está aqui com a gente, Wagner. Obrigado, Agostinho, primeiramente, boa tarde, satisfação estar com você aqui, grande jornalista, comunicador de credibilidade, te acompanho desde sempre. Gostaria de também saudar a audiência e aos 800 mil profissionais da saúde, da base da saúde desse estado, que corresponde aí ao maior sindicato da América Latina. É isso, então a gente está falando para muita gente e dá para imaginar, né, Wagner, que muita gente está acompanhando essa transmissão, vai se identificar com ela. Muita gente já deve ter passado por situações delicadas de agressão verbal e às vezes de agressão física, e é sobre isso que trata essa campanha do Corém, né, Wagner? Exatamente, o Corém muito preocupado, nós recebemos diversas denúncias através da nossa central de denúncias no Corém São Paulo, e afora a captação e o acolhimento dos nossos conselheiros nas bases, então os números são alarmantes. Por exemplo, só no município de Guarulhos, em uma semana, 5 profissionais de enfermagem, pasmem, mulheres, foram agredidas brutalmente por
munícipes usuários aí do SUS. Não, a gente tem acompanhado aqui no sindicato toda semana, sem medo de errar, toda semana a gente tem aqui trabalhadores que vêm até o sindicato, a maioria mulheres, até porque a maioria da mão de obra na saúde é formada por mulheres, né? Então, as mulheres são vítimas, tragicamente, são vítimas preferenciais desse tipo de agressão no ambiente de trabalho. E recentemente nós ouvimos relatos de trabalhadoras e elas têm muito receio, né? Têm medo de serem punidas, têm medo de que a agressão se intensifique, caso uma denúncia venha a público, mas relatos trágicos de trabalhadoras agredidas por pacientes. E o relato mais recorrente aqui, Wagner, é que, invariavelmente, o acompanhante do paciente é que se altera. Parece que essa é uma lógica nefasta que existe da pessoa que está acompanhando o paciente. A gente entende, né? Quem está levando um parente, um amigo, que precisa de um atendimento, quer que ele seja o mais bem atendido possível, no primeiro momento, se for possível. E quando isso não acontece, algumas pessoas acham que podem resolver isso com a violência, o que é um negócio maluco, né, Wagner? Exatamente. A enfermagem é uma categoria empática, a gente não tem dúvidas disso, né? Mas o que traz também toda essa revolta, né, é a falta de estrutura, né? A gente fala da falta do dimensionamento de profissionais de enfermagem adequados, né? A gente fala do subfinanciamento do SUS, né? A estrutura é o que leva, né, ao usuário, fora também a falta de paciência e o conhecimento, a esses números alarmantes de violência contra profissionais de enfermagem. O que, ao nosso ver, né, enquanto estrutura de saúde, enquanto conselho, enquanto sindicato também, que não justifica, né? Então, por isso que nós estamos aqui, né? Faço até uma analogia ao nome do programa, né? Mexeu comigo, mexeu, né? Mexeu com você, mexeu comigo, né? Porque essa é o lema que nós estamos tratando nessa campanha do Corém São Paulo, unindo forças e instituições, Augustinho, para ver se a gente consegue destacar, levar conscientização à população do nosso estado, do nosso país, de que violência só tende a ainda prejudicar e ainda desestruturar o atendimento a quem está lá precisando. E de fato, o acompanhante é o que... Porque o doente está lá, ele está debilitado, mas o acompanhante é o que vem trazendo maiores problemas para a gente. É isso, e precisa ficar claro, né, que existe protocolo, né? O trabalhador que está lá, o atendente, o funcionário, o técnico, o auxiliar de enfermagem, seja quem for, ele segue um protocolo que define quais são as prioridades. Não é ao bel prazer do trabalhador que está lá, ele decide quem passa na frente ou quem espera um pouco mais, né? Existe um protocolo técnico, seguindo critérios estudados, elaborados e já demonstrados que são eficientes, que determina quem vai na frente e quem espera um pouco mais, né, Wagner? Exatamente, a gente tem os protocolos, a gente tem a classificação de risco. E ainda na classificação de risco, eu explico até a minha história, né, porque eu trabalhava enquanto enfermeiro na UPA São João Lavras, em Guarulhos, e eu fui agredido com um soco no rosto e uma arma no abdômen, né? Então, um dos maiores problemas, Agostinho, está na falta de estrutura até do acolhimento dentro da instituição, porque a própria instituição, ela deixa a desejar a falta de acolhimento ao profissional que foi agredido. Então, isso sobrecarrega até a nossa situação mental, né? A nossa saúde mental vai para o chão, né? Então, eu tive que fazer terapia na época. Então, eu sei o que essas pessoas que foram noticiadas, inclusive a Evelyn, que trabalhou comigo na mesma UPA, sentiram na pele, né? Esse tapa na cara da nossa colega de Franca, a gente sabe o que é. E a dor que esse profissional sente no momento. E a dor emocional é maior do que a dor física. Não tem dúvida. E é uma dor que, em muitos casos, se prolonga. Porque, além de você passar por uma situação dessa, né? Ser agredido fisicamente, ser humilhado em público, muitas vezes o profissional não recebe o acolhimento que ele deveria receber
da entidade, né? No teu caso, como é que foi? Você sentiu respaldo? Como é que foi? Porque eu não sabia que você tinha sido já vítima também de uma agressão violenta como essa. Você lembra bem, obviamente, acho que ninguém esquece de um episódio como esse. Sim. Como é que foram os dias seguintes? Terríveis, né? Porque eu pedi ajuda pelo canal de WhatsApp da instituição, a gestora à época, né, colega de enfermagem, e repudiou veementemente eu ter pedido ajuda aos meus colegas. Ah, é? É, porque, segundo ela, eu ia expor o equipamento de saúde junto à prefeitura, porque era uma OS na época, né? Então, eu fiquei angustiado com aquilo, terminei meu plantão, porque isso foi por volta das 11 horas da noite, terminei meu plantão, com todo aquele sofrimento mental, fui pro banheiro, chorei, desabafei, né? Liguei para minha esposa na época dos fatos, e no outro dia eu fui chamado pelo diretor técnico da unidade, perguntando por que eu tinha exposto aquela situação no grupo de WhatsApp, né, que as pessoas se inflamaram pedindo aí que me respeitasse e me acolhessem, né, meus colegas me acolheram, e pediu para que eu não falasse mais sobre aquilo. Eu fiquei mais revoltado ainda, Agostinho. Fui na delegacia de polícia, né, fiz o boletim de ocorrência, procurei a presidente do Corém São Paulo à época, mandei uma mensagem pelo Fale Conosco, fui prontamente respondido, era a doutora Renata Pietro, que me acolheu, o Corém São Paulo me acolheu, e aí a gente fez o desagravo, né? A prefeitura do município de Guarulhos, a Secretaria Municipal de Saúde me acolheu, eles não sabiam, porque é uma UES, né? Não é administração direta, aquele equipamento, me acolheram, fiz o desagravo público, e no meu desagravo, todos os gestores, adjunto de saúde estavam lá, mais de 100 pessoas para poder presenciar o meu desagravo. Então, eu acabei sendo, pela minha iniciativa de denúncia, eu acabei sendo acolhido, acho que consegui conscientizar boa parte ali da gestão, da alta gestão da Prefeitura de Guarulhos. Você vê só que coisa, né? A administração que devia acolher, né? Devia procurar responsabilizar quem agrediu, né? Tentar encontrar uma forma de evitar que novos casos acontecessem, devia ser assim, né? Não, tenta calar a boca do trabalhador que foi agredido, exatamente, que é a vítima na história. Então, no seu caso, você levou adiante. Que bom que fez isso. Que bom que fez isso. Mas imagino que muitos colegas seus que passaram por isso sofreram calados, né? Sim. A maioria dos profissionais que vêm até nós, né, que a gente vai fazer o acolhimento, eles falam, eu tenho medo de ser mandado embora, eu tenho medo de ser perseguido, tenho medo de ser coagido, por isso que eu não denuncio. Né? A gente tem esse sentimento mesmo, infelizmente, né? Então, a gente está estudando mecanismos para mudar isso, né? De responsabilizar até mesmo os gestores, né? Trazendo conscientização para que eles acolham os profissionais, né? Não que eles defendam uma bandeira indiretamente de uma situação qual está tornando incapaz alguém. Então, na minha visão, eu enxergo dessa forma. Porque, momentaneamente, Agostinho, eu fiquei incapaz. Eu ia para aquela UPA, eu olhava para... Eu ficava que nem desorientado, porque eu ficava olhando para o lado, para o outro, para cima, para baixo, sabe? Não gostava, os meus colegas me pouparam, meus colegas de plantão, não vai ficar mais... Fica um tempo fora do acolhimento, fica um pouco fora do corredor ali do pronto-socorro, fica mais na observação, fica mais trancado na sala de... Você se sente mal, você entendeu? Mas foi difícil para mim, foi difícil para minha família seguir adiante. Fiz terapia na época, tomei remédio, mas depois acabei saindo da UPA porque tive outras oportunidades melhores de carreira, né? E a gente acabou melhorando nesse sentido. Isso que ano foi, Wagner? Foi em 2018. Mas, Agostinho, eu te digo que ainda há gatilhos. Porque quando eu vi aquele tapa na cara daquela profissional em Franca, eu senti na pele aquilo. Senti na pele aquilo. Outro dia a gente viu uma profissional também, acho que foi em Ribeirão Preto, que a munícipe, a usuária, arrancou um tucho de cabelo de uma mulher. Imagine a dor que aquela mulher sentiu. Mas eu te destaco mais uma vez, a dor física é menor do que a dor emocional, a psicológica. É isso, é muito grave mesmo, né? A gente que não é do meio, né? Quando vê, eu tenho dificuldade, Wagner, de ver adultos brigando. Eu não consigo conceber como é que um adulto... Criança é péssimo, né? Mas criança você educa, ainda há esperança de você tentar colocar aquele serzinho no trilho. Adultos formados, homens, mulheres, se permitindo
encostar no outro, agredir o outro. Eu não sei que caminho nós estamos tomando. Eu tenho sérias dúvidas de que civilização nós estamos vivendo aqui, os caminhos que estamos seguindo, a trilha que estamos... E não é só no Brasil, não, hein? Se fosse só no Brasil, seria um problema localizado, mas não, a gente está passando por uma fase mesmo em que os valores estão se perdendo. Bom, estamos aqui com o Wagner Batista, primeiro secretário do Corém São Paulo, que está encabeçando, junto com toda a diretoria do Corém, com a presidência do Corém São Paulo, essa campanha Violência Não Resolve. Vamos ver como é que ficou essa propaganda, lançando essa campanha que já está no ar. Repito, teve a reportagem do Fantástico, que foi muito importante, um veículo nacional, poderoso, para iniciar essa campanha. E aguarda aí que tem novidade, porque a Assembleia Legislativa de São Paulo já está convocando uma audiência pública, então vai partir da campanha, que é importante, a conscientização é essencial, mas tem que ter sanções legais também, né? Temos que pensar numa lei aí que proteja mais o trabalhador e a trabalhadora da saúde. Vamos ver então essa campanha do Corém São Paulo, Violência Não Resolve. Agressão contra a enfermagem é crime. Nos últimos 3 anos, mais de 80% dos profissionais de enfermagem sofreram algum tipo de violência. Quase 90% foram vítimas de violência verbal, 79% de violência psicológica e 21% sofreram agressão física. Os principais agressores, pacientes e acompanhantes. Chega de violência. Denuncie. Uma campanha Corém São Paulo. Muito bom. Parabéns ao Corém São Paulo. O Sindicato da Saúde de São Paulo se junta a essa campanha, que vem em boa hora, porque os números estão crescendo, como disse aí, como você já tinha dito também. A gente acompanha de perto aqui, a gente presencia todo dia praticamente trabalhadores e trabalhadoras que vêm relatar situações inacreditáveis mesmo. Então, vem em boa hora mesmo essa campanha do Corém São Paulo. Agora, Wagner, já tem uma audiência pública marcada para o dia 3 de setembro, às 18 horas, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como é que vai ser isso e o que a gente pode esperar dessa audiência, dos deputados de São Paulo abraçando essa causa? Olha, Agostinho, será um grande ato, um ato que a gente vai buscar introduzir dentro da campanha, dessa campanha de enfrentamento contra a violência aos profissionais de enfermagem. Então, nós estamos aí viemos aqui convidar o presidente Jefferson Caproni, pessoalmente, para estar compondo nossa mesa de discussões. Estamos tendo apoio do Ministério Público, da Justiça também, das forças de polícia militar e civil. Então, profissionais do estado inteiro estarão conosco na Alesp para a gente poder debater, articular alguma ação política para o enfrentamento da violência contra profissionais de enfermagem no estado de São Paulo. Perfeito. Agora, o que pode ser feito, né? A conscientização, é lógico, ela é importante, essencial mesmo, mas ele é mais a longo prazo, né? A educação demora um pouco mais, a conscientização, as novas gerações é que vão nos redimir. Acho que essa juventude que está vindo aí tem que perceber, né, que essa é uma situação que não pode se manter. De concreto, Wagner, nesse momento agora, o que dá para mudar na lei? O que você acha que pode ser feito? Nesse momento já tramita na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, a alteração da lei que diz sobre agressão a funcionários públicos, sobretudo da saúde. E aqui em São Paulo nós estamos buscando, Agostinho, apoio político para projetos de leis de ação imediata, como o botão do pânico, como o apoio das forças militares nos ambientes mais vulneráveis, né, de equipamentos de saúde. Então, o apoio político nesse momento é o que nós buscamos em todos os municípios, sobretudo aqueles que têm números alarmantes, como Guarulhos, de violação da segurança dos profissionais de enfermagem. Até porque a matéria da Globo mostra isso, e os números que vocês têm também confirmam isso. Infelizmente,
Primeiro que nem todos denunciam, né? Os trabalhadores têm receio, não recebem respaldo, têm medo de novas agressões, demissão inclusive, né? Olha que ponto a gente chega, né? Então muitos já nem levam adiante a denúncia. Mas lamentavelmente, né, Wagner, muitas pessoas que levam adiante, se expõem, né? Porque Sim. não é fácil, né? Você se expõe, mas nem sempre o resultado é positivo, né? Em muitos casos, a punição não acontece, né, Wagner? Não acontece. Infelizmente, da própria reportagem do Fantástico, de fato é aquilo mesmo, né? Não há punição, não há lei severa, não há política pública que iniba esse tipo de situação. Então, a gente vai em busca disso, vai mobilizar toda a categoria de enfermagem, nós vamos fazer ações conjuntas com os outros conselhos, estamos procurando dialogar, né? Chamamos aí uma reunião com o CRM, com o CREFITO 3, com o Conselho de Farmácia, vamos também convidar o Sindicato da Saúde aqui, que representa 800 mil profissionais da base, então é interessante que esse sindicato, oficiamos já o sindicato a participar dessa reunião conosco e vamos estar juntos aí, fortalecendo ainda mais essa campanha. É isso, importante demais. O Sindicato da Saúde de São Paulo está nessa luta, está junto com o COREN em São Paulo, e a gente espera, né, que outros sindicatos da saúde, da enfermagem, dos médicos também, importante o Sindicato dos Médicos participar também, né? A gente fala às vezes que o Sindicato dos Médicos fica meio alheio, muitas vezes em algumas causas que são importantes para outras categorias. Então é isso, a saúde só se faz se todos estiverem juntos, né? Não há saúde só com médicos, só com enfermeiros ou só com auxiliares e técnicos de enfermagem. Somos multi, né? É isso, né? Tem que ser assim mesmo, e a gente torce para que uma causa como essa, que tem essa dimensão, e atinge tanta gente, que ela consiga mesmo reunir todo esse pessoal. E o Wagner contou o caso dele, né? A experiência que ele sofreu e que ainda de vez em quando mostra que não está completamente superada, né? Porque é difícil você superar uma violência, né? A gente não está preparado para isso não, e não pode aceitar isso não. Então eu queria que você falasse, Wagner, a partir da tua experiência, que você não teve infelizmente o acolhimento da sua chefia imediata, mas o COREN acolheu. O COREN São Paulo te acolheu naquela oportunidade. Então eu queria que você fizesse esse convite para que as pessoas que sofrem esse tipo de violência ou que têm algo a relatar, se essa pessoa não está encontrando apoio na entidade dela, na organização social dela, entre os pares dela, que ela procure o COREN, que vai ser bem atendida, né? É isso mesmo. Eu fui prontamente acolhido pelo COREN, na pessoa da presidente, dos conselheiros. Então, me senti... Nossa, muito acolhido. Naquele momento foi fundamental até para a minha saúde. Eu fui direcionado realmente a fazer um tratamento. Na época, a gente tinha um projeto no COREN São Paulo de saúde mental, né, que era coordenado aí pela ex-vice-presidente Érica Chagas, que também conversou muito comigo à época. Então, procure o COREN, denuncie. Não se sinta constrangido em denunciar algo que você tenha sofrido. Porque se a gente não denuncia, Agostinho, as pessoas vão entender que tem que ser algo, vai virar rotina, né? As pessoas vão entender que aquilo é normal. E não é normal. Então eu me revoltei à época por não ter sido acolhido. Talvez se eu tivesse sido acolhido naquela instituição, eu não teria procurado o COREN São Paulo. Mas eu entendendo que o meu conselho de classe tinha aquele projeto e tinha condições de me orientar naquele momento, então me senti plenamente acolhido, e é o que você deve fazer hoje, né? Eu estou aqui nessa posição de conselheiro do COREN São Paulo e eu, de forma a acolher, peço que você denuncie ao COREN São Paulo. Nós temos um projeto Acolhe do COREN São Paulo, que você pode conversar com um conselheiro lá na sede do COREN, ou ligar pelo canal Fale Conosco. Nós vamos designar um conselheiro para estar conversando com você que queira denunciar. Não precisa se identificar, tá? Mas a gente vai promover ações naquele local, naquele equipamento, para que a gente possa minimizar os riscos de violência contra profissionais de enfermagem. E, minimizando os riscos contra profissionais de enfermagem, certamente nós estaremos aí estendendo isso a todos os profissionais de saúde daquele equipamento. É isso, procura o COREN São Paulo, pode procurar o Sindicato da Saúde de São Paulo também.
A gente recebe muitas denúncias aqui, lógico, referentes aos trabalhadores que estão na base desse sindicato, né? Então, a gente está aqui na Rota Mandaré 393, na Liberdade, das 10 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, não precisa agendar nem nada. A denúncia é recebida aqui de forma anônima, se a pessoa quiser, vai falar com os advogados aqui, sim, que vão encaminhar uma apuração, fala com o médico do trabalho também, né, que vai tomar as medidas referentes ao afastamento do trabalhador. Enfim, tudo feito de forma gratuita, obviamente, e de forma sigilosa. A gente tem recebido muita coisa mesmo aqui. Inclusive, eu vou pedir para o Diego colocar aqui uma denúncia gravíssima, que chegou esses dias agora aqui, que já está sendo alvo de apuração pela nossa equipe jurídica. Vamos mostrar aqui, a gente não vai poder contar muitas coisas, mas é uma van de uma unidade de saúde aqui de São Paulo, que foi vítima de tiros. Você está vendo a marca ali no vidro do carro, de um tiro, ali mais um outro tiro. Você vê que é uma van do SUS. A serviço da saúde. A serviço da saúde. E o trabalhador está apavorado. Está apavorado, porque você não consegue imaginar o que está acontecendo. É algo direcionado ao trabalhador que atua com esse veículo, é contra o SUS, a gente não sabe o que não sabe quem está por trás disso, sabe que é muito violento. Você disparar uma arma de fogo contra um veículo de saúde pública, a gente pode imaginar qualquer coisa, né, Wagner? Então, a gente vai manter, lógico, essa denúncia ainda sob sigilo, mas é só um exemplo, um dos vários casos que chegam diariamente aqui no Sindicato da Saúde de São Paulo, confirmando, né, Wagner, o que o Corém já vem denunciando também. É revoltante, né? É intolerável isso aí, não dá para tolerar isso. Não dá e não dá para fechar os olhos. Não dá para fechar os olhos, porque algo que começa assim, a gente pode imaginar que pode ter um fim trágico, né? E a gente tem que conter essas ações, descobrir quem são os autores ou o autor, seja a motivação que for, tem que responder nos termos da lei por uma agressão como essa, né? A gente não sabe se é contra uma pessoa, se é contra a unidade, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas, obviamente, nada justifica que alguém tome uma atitude como essa, e o sindicato está de olho nisso, está indo atrás, vai procurar as autoridades policiais, enfim, o Corém também vai ser notificado no momento adequado, mas isso tudo para dizer que o Corém São Paulo está de parabéns nessa campanha, violência não resolve, e podem contar com a colaboração aqui do Jefferson Caproni, presidente do Sinsaldesp, toda essa gestão do Sindicato da Saúde de São Paulo também está junto nessa campanha. Tá bom, Wagner? Obrigado, Agostinho. Em nome do nosso presidente do Corém São Paulo, enfermeiro Sérgio Aparecido Cleto, agradeço a oportunidade, em nome do nosso presidente do Sinsaldesp, Jefferson Caproni. Em seu nome, eu agradeço toda a equipe que está aqui conosco. Então, se mexeu com você, mexeu com todos nós, né, Agostinho? Isso aí. E não vamos aceitar menos do que a segurança e o respeito ao trabalhador que dedica a sua vida para salvar vidas. Estamos falando de pessoas que saem de casa para salvar vidas, com dificuldade, recebendo pouco, na maioria das vezes, uma estrutura precária, né? Tendo que trabalhar em mais de um local, muitas vezes, para conseguir juntar o valor que garanta a manutenção da família com dificuldade. Então não dá para aceitar que pessoas como... Ninguém pode ser vítima de violência, né? Mas não dá para aceitar que isso aconteça com trabalhadores e trabalhadoras da saúde, tá bom? Então o convite está feito, em dia 3 de setembro, 6 da tarde, auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, todo mundo lá para mostrar a nossa indignação e cobrar providências das autoridades contra a violência na área da saúde, tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Obrigado, pessoal. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo, que esse aqui é importante demais. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Obrigado.